Olá, tudo bem? Estou eu aqui de volta para falar sobre o capítulo 15, sobre as variações linguísticas e o nível de linguagem nas comunicações empresariais. Vamos começar? Vou abrir aqui. Pronto. Então, preparei esses slides aqui para fazer uma síntese do nosso capítulo. Então, esse resumo vai apresentar as seguintes ideias. Variantes linguísticas. Então, o modo de falar de uma língua varia muito a época em que ela é produzida, a região onde ela é falada, o grupo social que a utiliza e a situação onde acontece. Além dessas variações, há também as variações de cunho profissional, ou seja, agentes, né, profissionais que utilizam alguns termos que são próprios da área de atuação. Por exemplo, área jurídica, né, há muitos termos, um deles que nós sempre estamos em contato, que conhecemos, por exemplo, habeas corpus, né? Na área do seguro, sinistro, e também há muitos termos na área de medicina. E aí, então, cada grupo de profissionais vão aplicar no seu dia a dia. Também é uma variação linguística. E quando nós falamos em língua, aí lembramos daquele conceito que a gente viu lá no primeiro bimestre. Língua e linguagem é tudo a mesma coisa? Não, né? A língua, ela é uma identidade cultural de uma comunidade de falantes. E a linguagem é o modo como se utiliza a língua. Então, aqui a língua ela é uma propriedade, né, onde utilizamos, por exemplo, palavras, né, seja de modo oral ou escrito, e ela constitui a identidade, né, ela dá unidade a uma cultura que a gente chama de nação. E também ela é viva, dinâmica, ela está sempre em evolução. E ela é uma característica humana e também tem história. Aí nós podemos conceituar, pegar aqui, como variações linguísticas, como modificações que ocorrem em todas as línguas em função de influências. Aí eu vou pegar aqui, só um minutinho, peraí, aqui, influências históricas, geográficas e sociais, ok? E aí a gente tem aqui, ó, o nosso mapa do Brasil. O nosso país tem uma dimensão continental e cada região, né, vai se comportar de tal modo. E assim, ó, é uma única língua, mas cada grupo, né, de região vai usar conforme sua manifestação cultural também. Mas no fim, todo mundo se entende, mas para isso às vezes a gente precisa conhecer, né? Por exemplo, o pãozinho, que a gente conhece como o pão francês. Olha só como ele muda de nome nas regiões brasileiras e no mundo. Então, aqui no Brasil, a gente conhece no Rio de Janeiro como pão de sal, no interior do Nordeste, pão aguado, no Ceará como carioquinha, no Rio Grande do Sul, aqui mais para baixo, cacetinho, e na região norte como carequinha. E em Portugal, carcaça ou cacete, e na França, pistole, que é de pistola. Deve ter aí um sotaque francês, né? Mas eu não tenho. Então, o mesmo produto com várias palavras, né? Aí as variações, o conjunto de sinais que combinados vai dar essa influência. Bom, aí
continuando aqui, essa variação ela vai sempre estar em conflito com a norma padrão, que também é uma variante linguística. Só que a norma padrão ela é tida como a ideal, que deveria ser seguida por todos, mas que não é bem assim, porque aí, como a gente viu, os tipos de variações linguísticas têm a ver com a história, por exemplo, vós-me ser, vosso ser, são termos bem mais antigos, né? Que a gente já até viu, vem em novela de época ou filme, e que dá origem à palavra você, que é um pronome de tratamento que usamos no dia a dia, em situações informais, mas que pode ser pronunciado como você e mais ainda economicamente como se. Essas economias de palavras têm a ver também com o modo de comunicar, onde o que prevalece é a intenção comunicativa. A variação geográfica, nós podemos observar aqui, ó, nesse meme daquele produto, né, desinfetante Veja. Então, o verbo, né, veja, varia muito em outros estados. Então, no Paraná, como veja, em Minas, como olha, Goiás, espia, Rio Grande do Sul, bah, e Bahia, oxe, né? Então, veja nos estados brasileiros e no seu estado. Então, essa variação geográfica, ela dá a dimensão, né, da nossa língua, como ela tem bastante influências. E a variação social, ela tem muito a ver com o nível cultural. Por exemplo, ó, a situação do Chico Bento diante da sua professora. Percebe o modo dele falar, né? Sei como semear a terra, escolhendo as melhores sementes. Então, essa fala dele revela o quê? Pouco conhecimento, né? Por exemplo, da norma padrão. A professora, sim, ela tem que assimilar, ela tem essa bagagem. Mas aí tem que tomar um devido cuidado, não gerar preconceito. Todas as culturas devem ser respeitadas, porque vai funcionar sempre de acordo. Aqui no caso, com a origem dele, né, que também tem a ver com a regionalidade, tá? E a variação situacional, ela é empregada também dependendo do momento. Vamos supor que ele fale assim no lugar que ele se encontra, mas quando ele estiver trabalhando, ele não vai falar assim, porque aí ele tem ciência, né, de que existe um modo apropriado, adequado. Então, a língua, a forma de se comunicar, ela pode variar. E aí a gente tem essas diferenças, né? A linguagem coloquial em oposição à linguagem culta. Culta seria o padrão, vem de cultura, aquilo que eu recebo na escola, o aprendizado nos livros de gramática. Então, tu vai voltar ou tu vais voltar. Quando falar um ou outro, então tudo também depende do momento que você se encontra, né? Se você estiver sendo escolhido para uma vaga de emprego, acredito que você vai usar essa daqui. E aqui, se você tiver com um amigo seu, você vai usar essa. E se você estiver no seu local de trabalho e você vai afirmar para o seu chefe, está tudo certo. Aí ele percebendo que você fala bem, ele vai admirar essas qualidades, ele vai pensar até te dar uma promoção do que falar tá tudo certo. Aí a forma mais comum. Então, essas diferenças, elas refletem muito o comportamento das pessoas, né, no seu dia a dia. As pessoas vão se moldando também. Bom, aí, para fechar, aí nós temos as ideias principais da apostila, pegando aí algumas definições, tá?
Então, o que são variações linguísticas? São as variações observadas na língua, né? Tanto de modo individual ou social. A língua é o código que permite, né, a interação entre as comunidades de falantes e que também vai marcar a sua identidade e a sua cultura. E essa diversidade é o que leva a essas várias formas de se comunicar, chamada variações linguísticas. E essas variações provocam fatores regionais, fatores culturais e fatores contextuais ou situacionais, ou seja, o modo que se fala na região, o nível de conhecimento e o momento em que está comunicando, ou para o modo informal ou formal. E os níveis da fala também divide a linguagem em 3 principais níveis. O nível formal oculto, aquele que preza a gramática, a formalidade. O nível coloquial ou informal, que é o jeito das pessoas falarem no seu dia a dia, conhecido como a fala do cotidiano ou popular. E também há o nível técnico, que é os termos empregados no meio acadêmico, científico e nas mais diversas profissões. Na comunicação empresarial, leva-se em conta, principalmente na comunicação escrita, né, textos com clareza, a correção gramatical, a objetividade, que é um texto com qualidade, e a concisão, que é falar o máximo com o mínimo de palavras. Então, para que isso ocorra, vai se eleger a norma culta ou a norma padrão, que é o nível formal. Por quê? O que justifica? O nível das comunicações empresariais deve ser o da norma culta, pois é o único nível que dá total segurança de entendimento com clareza. Deixa eu até marcar aqui para a gente lembrar, né? Que é isso aqui, ó. É o único que dá total segurança de entendimento com clareza, quando evidentemente bem redigido ou falado. Então é para preservar, né, a comunicação, para que não haja falha no meio empresarial. E lembrando, né, que a comunicação ela é o cartão de visita da empresa e qualquer falha pode gerar problemas para a empresa, principalmente no setor financeiro. Então, a comunicação é tudo e todo cuidado é pouco na hora de se organizar. Bom, então, aqui nós finalizamos o nosso assunto do capítulo 15 e no próximo vídeo falaremos dos documentos empresariais com nome de alguns modelos que estão no capítulo 16 da apostila. Então, a gente fica por aqui e eu te vejo na próxima. Um abraço, valeu, até mais, tchau, tchau.